mundo. Essa é a grande realidade. Depois de você passar aí um mês assistindo a Copa do Mundo, um mês assistindo Messi, Mbappé, Olise, Haaland, Kane, Inglaterra, Espanha, Argentina, França, ter que sentar no meu sofá, numa quinta-feira à noite fria, que eu poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, para ver esse jogo de Vasco e Vitória, é revoltante, tá? É revoltante, é desanimador. A sensação que eu tenho nessa quinta-feira à noite é que eu perdi horas da minha vida, podendo fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Porque o que foi hoje visto no Barradão não foi futebol. Não é possível. E principalmente, a atuação, o desempenho do Vasco da Gama nessa noite de quinta-feira preocupa, tá? E não preocupa pouco, não. Preocupa muito o torcedor vascaíno. O Vasco da Gama passou quase um mês treinando no CT Moacir Barbosa. Um mês de treino para esse jogo de hoje. E não vimos mudança alguma, muito pelo contrário. A sensação que passa é que o Vasco da Gama retornou dessa pausa para a Copa do Mundo com menos poder de disputa ainda, com menos poder de competição ainda. A situação ela não é pouco preocupante não, cara. A situação ela é muito preocupante. E eu não falo só de ser eliminado na Sul-Americana, eu não falo de ser eliminado da Copa do Brasil. Acorda, vascaíno. Eu falo de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama não tem poder de competir com o Vitória. O Vasco da Gama não tem possibilidade de incomodar o Vitória. Me fala uma defesa difícil que o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, fez hoje. Não tem, porque não fez defesa difícil. O goleiro do Vitória ficou confortável durante todos os 90 minutos da partida de hoje. Uma atuação patética, eu fico sim revoltado por saber que o Vasco ficou quase um mês treinando e nada mudou. Um planejamento pífio, cara. Um planejamento porco feito por essa atual diretoria. Ah, mas foi pra justiça, Lucas. E o que eu tenho a ver com isso? E o que você tem a ver com isso? O que o Vasco tem a ver com isso? Se foi pra justiça, dava um jeito de tentar andar de outra forma. Dava um jeito de tentar contratar de outra forma. Dava um jeito de trazer um treinador em outro momento. Porque eu não consigo nem sequer vir aqui e criticar o Pedro Emanuel. Porque ele desembarcou no Rio sexta-feira passada. Não faz nem uma semana. O primeiro treino dele foi na segunda-feira. Não podemos criticar o técnico. Eu posso criticar o elenco, mas é um elenco fraco, é um elenco limitado, precisa de reforços. Então só tem uma pessoa que eu tenho que criticar. Eu tenho que criticar sim. Elogio quando tem que elogiar. Mas as críticas têm que ser feitas ao trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama, que não entregou um reforço. O Paulinho não é reforço porque nem sequer foi relacionado para o jogo de hoje. E ao senhor Cauã Barros, tá de brincadeira, né, Cauã Barros? Hugo Moura foi embora, Hugo Moura tá na Arábia Saudita, mas deixou o cargo com você? Deixou a responsabilidade de entregar jogos para você? Porque hoje o que você fez, com todo respeito, parece que você quis desrespeitar o torcedor, tá brincando, não tá levando o jogo a sério como deve ser levado. Entregou o jogo. Vasco da Gama não levava perigo ao Vitória, mas o Vitória também não levou perigo ao Vasco da Gama em nenhum momento durante a partida. E aí você faz essa bobagem, para não falar outra coisa, para não utilizar um outro termo. Faz essa bobagem, entrega o jogo, tá achando que é craque, tá achando que é o quê, cara? Abaixa a bola, Cauã Barros. Abaixa a bola, cara. O Vasco da Gama não precisa só de um meia, não. O Vasco da Gama precisa de um volante, de um primeiro volante bom para colocar o Cauã Barros no banco. Porque não é a primeira vez que o Cauã Barros entrega. É um bom jogador, tem um futuro legal pela frente, mas precisa colocar às vezes o pezinho no chão. Acha que é muito maior do que de fato é. E entregou o jogo de hoje. E eu, sinceramente, cara,
Não aguento mais ouvir certos jogadores. Não aguento mais ouvir certos atletas. Deu para mim de Spinelli, deu para mim de Adson, deu para mim de Marinho Inestrosa. Libera ele, cara. Se o Marinho Inestrosa não quer jogar no Vasco, não tem problema não. Libera o Marinho Inestrosa, vende, cara. Vende. Porque, sinceramente, você vê o Marinho Inestrosa dentro de campo, você vê que é um atleta que não tem vontade nenhuma. Passada alta, brincando com a bola, não é agressivo, não vai para dentro, não honra a camisa. A sensação que passa do Marinho Inestrosa é que se o Vasco perder, empatar ou ganhar, para ele é algo completamente diferente. Porque o que ele mais queria era não estar ali. Era não estar ali. Essa é a grande realidade. O que mais Marinho Inestrosa queria era não estar vestindo a camisa do Vasco, era não estar numa quinta-feira à noite dentro do Barradão, mas estar. E entra em campo. E prejudica o time, prejudica o elenco. Então, alô, diretoria do Vasco, libera logo, cara. Faz uma troca, negocia. Porque foi nojento ver esse rapaz hoje vestindo a camisa do Vasco da Gama, assim como também de vários outros atletas. Eu, Lucas, falo aqui pra vocês. Eu tô cansado. Tô cansado. Mal voltou o Vasco da Gama, mas eu já estou cansado do Vasco. Atuação patética, um jogo ridículo e um futuro que me assusta. Eu estou assustado, assim, de verdade, estou assustado com o futuro do Vasco da Gama. Eu não sei o que será do Vasco nessa temporada de 2026. Os jogadores que eu, Lucas, pelo menos esperava muito, não rendem. A gente olha para um cuiabano em campo e, amigo, eu vou te falar, é desanimador o cuiabano. O cuiabano é um jogador que tem força física, tem imposição, mas é atabalhoado. Não é nem um pouco técnico, não sabe a hora de frear, não sabe a hora de cadenciar, parece um touro mecânico desgovernado. Vai embora com a bola, baixa a cabeça e não é assim futebol, cara. Você vê o Nuno Moreira, enquanto sobra técnica para o Nuno Moreira e falta intensidade no Nuno, né? Porque se a gente tá falando de um cuiabano que tem intensidade, mas não tem técnica, é um Nuno que tem muita técnica, mas não tem intensidade. É um ponta que perdeu na corrida para um zagueiro. No primeiro tempo ele tentou dar o tapa, colocar a bola na frente, o zagueiro engoliu ele. Só faltou o zagueiro olhar para trás e rir. E debochar da cara dele. Tipo assim, pô, tu tá de brincadeira, Nuno. Então assim, é um Vasco que hoje faltou inspiração, faltou agressividade, faltou vontade, faltou muita coisa. E é isso que me preocupa. Me preocupa saber que o Vasco teve esse período todo de um mês de treinos, de um mês de preparação, de um mês de intertemporada e nada mudou, cara. Estamos há uma semana com um técnico novo, o Vasco não tem nenhum bom reforço anunciado à disposição. O Vasco da Gama não se preparou de forma correta. Enquanto isso, a gente hoje enfrentou um Vitória que anunciou 4 reforços e um que foi o Pochettino estreou muito bem hoje. Poderia ser até titular no próprio Vasco. A gente viu um Flamengo fazendo intertemporada na Europa, enfrentando o Benfica. A gente viu um Fluminense se preparando, enfrentando Bahia, Nova Iguaçu, dentro do Maracanã. E o Vasco nada. Só que se nós falamos, estamos errados. Se nós falamos, estamos querendo criar crise. Mas não, amigo torcedor. É a grande realidade hoje do Vasco. A realidade hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, ela assusta, amigo vascaíno. E não assusta pouco, não. Ela assusta muito. Ela assusta demais. A ver aí as cenas dos próximos capítulos, amigo torcedor Cruz Maltino. Porque a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama, ela é muito tensa. Mas, é claro, deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. Vamos lá, hoje no Tempo de Eurico ia ficar todo mundo sem pagamento. É, amigo vascaíno. A situação no nosso Vasco da Gama, ela não é nada fácil, cara. Infelizmente, eu vejo poucas luzes nesse fim do túnel. E parece que a única luz é de fato a venda. Se não vender, eu não sei qual será o futuro do nosso clube. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu agora vou ficando por aqui, um pós-jogo rápido de Vasco da Gama 0, Vitória 1, situação preocupante, clima tenso e um futuro
definitivamente muito complicado.